A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Terceira parte, capítulo 3º, O Sublime Visitante. Decorridos alguns instantes, Semproni exclamou humildemente: "Compreendo, venerável amigo." O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: "Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristãmente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina." A síntese verbal condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. A meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava extensão de perguntas de nosso lado. Mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou: "Tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Interessando a órbita de nossos deveres com os desequilibrados mentais da crosta terrestre, venho assistindo a certo grupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior, que desconsidera o esforço alheio, por mais nobilitante que seja esse. Quase sempre entregam-se às rixas infindáveis e gastam o tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas, que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior e tivemos, ante os olhos, outro pergaminho, com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. "Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão." Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se-nos não haver interpretado a advertência quanto devia, mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo que segue as virtudes do Mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: "Aproveitarei a lição." Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: "Esclarecido o mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito?" O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos admirados o versículo 9, capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses.
Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Algo confundida, Luciana observou reverente. Compreendo, compreendo. O Evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Fez de novo extrema quietude na câmara. Talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquiridos na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas, francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção. Notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade, Cornélio inquiriu de Asclepio como se fora mero aprendiz. Que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? O mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou o novo pergaminho, em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humildemente. Ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram alguns minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável. À medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas faculdades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, abençoou-nos carinhoso, desejando bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos mensageiro afastar-se, deixando-nos envolvidos numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares que se mantinham a postos retiraram as mãos do gabinete e, depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Não me contive. Com a permissão de Jerônimo, e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu, acerquei-me de Cornélio e despejei-lhe aos ouvidos grande cópia de interrogações. Acolheu-me, benévolo, e informou. Pertence a Asclépios às comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá por intermédio de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós. Embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados vem aqui raramente, não obstante, algumas vezes outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou:
Não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e admirativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos de vida do nosso sistema. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando. Asclepios, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? O diretor da casa sorriu compassivo, em face da minha ingenuidade, e considerou. De modo algum, Asclepios relaciona entre benegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas, efetivamente, é ainda entidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o visitante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre as últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram, naturalmente, a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. As nações do infinito encerram a reunião encantadora no Santuário da Bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, e despedimos-nos sob enorme impressão, entre a saudade e o reconhecimento. Audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Narrativa Cristina Albuquerque.